tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta terça-feira para estarmos meditando o sagrado texto do Evangelho deste dia. E à medida que damos passos neste Evangelho de São João, nós também alcançamos os momentos grandiosos da vida do Mestre. Todos os passos que ele deu foi significativo, mas é claro que cada experiência é única na vida de Jesus. E aqui, hoje, nós meditamos o texto de João, capítulo 17, versículos de 1 ao 11. Esse texto é conhecido, todo esse capítulo é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Jesus que reza como um sacerdote. O que significa rezar como um sacerdote? Significa que aquele que se entrega e que confia e que mantém uma relação plena com aquele que o escolheu, chamou e enviou. Esta é a relação sacerdotal que Jesus hoje manifesta nesta oração. Nós podemos então rezar esta oração sacerdotal de Jesus, esta perícope, a partir de 3 momentos. O primeiro momento é esta relação íntima entre o Pai e o Filho, entre Jesus e o Pai que o envia. Jesus, nessa primeira parte, ele mostra a importância da hora. Pai, chegou a hora. E a hora que Jesus se refere é a cruz que está à vista, e que ele olha a cruz não como um sinal simplesmente de dor e de morte. O evangelista João é o único evangelista que mostra a cruz como o trono de Deus. E é isso que Jesus revela aqui com suas palavras, quando diz: Pai, chegou a hora. E ele diz que nesta hora que chega, o Pai o glorifica. E o Filho glorifica também o Pai. E em que consiste essa glorificação do Filho para com o Pai? Consiste no sentido de que o Pai o deu poder para que ele salvasse a humanidade. E ele fez isto com maestria, dando a vida eterna para aqueles que nele confiam. A segunda parte desse texto mostra o sentido desta vida eterna e o sentido da relação de Jesus com cada um de nós. No primeiro momento, a relação dele com o Pai. Nesse segundo momento, a relação de Jesus com cada um de nós, especialmente aqueles que nele crêem. E ele vai dizer, em que consiste a vida eterna? Jesus então declara que a vida eterna consiste em conhecer a Deus, o Pai, como único Deus, e a Ele, o enviado do Pai. Ou seja, conhecer no sentido de crer, no sentido de acolhimento, e da mesma forma conhecer e acolher aquele que o Pai o enviou. Isto é vida eterna. Portanto, estaremos vivendo a vida eterna quando nós acolhemos, acreditamos e colocamos toda a nossa segurança, a nossa fé em Deus Pai que cria, em Deus Filho que salva, que edifica a humanidade. Nisto consiste a vida eterna. E nisto Jesus mostra que ele glorificou o Pai, pois ele fez a sua vez. E nos chama a atenção que servir a Deus ou estar na vida eterna ou conhecer a Deus não é simplesmente ler bons livros, mas é, antes de tudo, estar totalmente envolvido em Deus.
deixar-se envolvido por este Deus. E Jesus mostra que na sua missão ele buscou manifestar o nome de Deus a cada um de nós. E demonstra Jesus que nós acreditamos nisto, acolhemos este seu propósito. E aí, Jesus então vai dizer: agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti. Jesus, ele declara que ele deixou ser conhecido o mistério que ele nos veio revelar. E Jesus está dizendo: nós que cremos, passamos a acessar o mistério de Deus, ou seja, a conhecer aquilo que ele veio fazer aqui, dar testemunho, tornar conhecido o Pai. E aí, termina na terceira parte desse texto, Jesus agora rogando por aqueles que nele creem, por aqueles que seguem os seus passos, quando ele diz: eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes. Deus tem um carinho enorme por cada um de nós, porque nos trata como filho, como parte inerente desse projeto que ele veio concretizar. Por isso diz Jesus: eu te glorifico, ó Pai, e te glorifico neles que creram e que acessaram e acolheram o mistério que eu fui revelar. Caríssimos irmãos e irmãs, esta oração daria para fazer um retiro inteiro e não esgotaria a riqueza, a beleza que há nesse texto. Por isso te convido hoje, pegue a sua Bíblia e leia um pouco, reze esse sagrado texto e descubra a beleza de Deus presente nas palavras de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma terça-feira cheia de sua presença e do seu amor. Que este zelo, que este carinho de Deus para conosco seja retribuído com nosso zelo, com nosso carinho em testemunhar e anunciar o seu nome e sua obra, obra de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé.